Bem-vindos ao Clube de Leitura Espaço Civile, legado e in memoriam de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Esse projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, edital número 25 de 2022, do incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Academia Jovem de Campos do Jordão, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional São Paulo, e da Panambi Literatura. Vamos aos temas do encontro de hoje. Verdadeiros autores de textos famosos, com Márcia Etelli Coelho, médica, escritora, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Sobrames, Regional São Paulo, e de várias academias de letras. Nietzsche, filósofo, prosador e poeta, com Renato Torres, historiador, professor e escritor, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Leque Aberto, obra de Raquel Naveira, com a apresentação da própria e premiada escritora, professora universitária e crítica literária. Quilza Sete, Mensagem para Juruá, com Sandro Bodilon, barítono, integrante do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo, do Núcleo Hespérides Música das Américas. Vamos lá, então, com Márcia Etelli Coelho. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre verdadeiros autores de textos famosos. Na internet, nós podemos encontrar frases e poemas que são atribuídos a um determinado escritor ou poeta, mas que, na verdade, são de um outro autor. Eu comecei a me interessar sobre esse tema quando eu estava pesquisando sobre Clarice Lispector e encontrei uma determinada frase, e eu vou pedir para o Valdemir me auxiliar nas apresentações. E essa frase de Clarice Lispector: não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito. Eu achei essa frase muito bonita, pretendi incluir na palestra que eu iria dar, mas quase em seguida eu achei na internet outra frase. Não tenho mais tempo algum, ser feliz me consome. É uma frase atribuída a Adélia Prado. Aí eu fiquei na dúvida. E agora? Qual das duas frases é verdadeira? Como é que eu vou saber? Então eu fui pesquisando um pouco mais e descobri que a verdadeira autora é Adélia Prado. E essa frase está no poema O Pelicano, no livro Poesia Reunida, de 1991. Então, a gente precisa ficar muito atento quando vai pesquisar textos na internet. E quando há dúvida, sempre vai prevalecer quem está publicando um livro. E esta frase contida no livro. E essa checagem é importante principalmente quando a gente quer compartilhar algum texto na internet ou incluir um texto em alguma apresentação. O próximo poema, No Caminho com Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Então, esse texto é atribuído a Mayakovsky, grande poeta russo, só que não. O verdadeiro autor desse texto é o Eduardo Alves da Costa. Então, o próximo slide.
nós temos o Eduardo Alves da Costa, um poeta fluminense, e o texto foi publicado no livro O Tocador de Atabaque, de 1969. O interessante é que a novela Mulheres Apaixonadas, de 2003, da Rede Globo, foi uma novela do Manuel Carlos. Havia a personagem Cristiane Torlone, que conversava com o Tony Ramos e lê esse poema atribuindo ao Eduardo Alves da Costa. O público reagiu, dizendo que absurdo, esse texto é de Mayakovsky. Alguns capítulos depois, ela repetiu esse poema, reforçando que o verdadeiro autor é Eduardo Alves da Costa. Um outro texto muito famoso, encontramos na internet, é Quase. Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Desconfie do destino, acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Esse texto é atribuído ao grande Luiz Fernando Veríssimo. Só que não. O verdadeiro autor é a Sara Westphal Batista da Silva. Ela é catarinense e o próprio Luiz Fernando Veríssimo deu crédito a ela na sua coluna no jornal O Globo, no dia 31 de março de 2005. E um fato interessante é que, numa entrevista, o Luiz Fernando Veríssimo disse que uma turma de formandos convidou-o para ser patrono, e na última página do catálogo da formatura, eles incluíram o texto Quase. O Luiz Fernando compareceu à cerimônia de formatura, mas não disse nada para não desiludir a turma. Mas ele reforça que o texto não é dele, embora ainda muitas postagens continuam com a informação da autoria do Veríssimo, errônea. Próximo, então, é Mude, um texto atribuído a Clarice Lispector. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude de caminho, ande por outras ruas, observando os lugares por onde você passa. Veja o mundo de outras perspectivas, descubra novos horizontes. Não faça do hábito um estilo de vida. Esse texto, então, é atribuído a Clarice Lispector, só que não. O verdadeiro autor é o Edson Marques. Ele é escritor e poeta formado em filosofia pela USP. E o interessante é que esse texto foi utilizado pela publicidade em comemoração aos 25 anos da Fiat, isso em 2001. Então, o texto foi atribuído a Clarice Lispector, ela já havia falecido, a Fiat pagou os direitos autorais para a família da Clarice Lispector, então o Edson Marques entrou em ação judicial, demoradíssima, longa, mas conseguiu vencer. Um próximo texto também muito atribuído a Fernando Pessoa é De Tudo Ficaram Três Coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Esse texto é atribuído a Fernando Pessoa, só que não.
o verdadeiro autor é Fernando Sabino e está no livro O Encontro Marcado. E aí a gente pode ter uma diferenciação muito importante que nós temos que tomar cuidado, porque no texto que é atribuído a Fernando Pessoa, olha que interessante, começa assim: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar. Só que o verdadeiro texto do Fernando Sabino muda o sujeito. Ele fala assim: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar. Então, isso é uma coisa que nós temos sempre que prestar atenção nos textos, porque às vezes muda o sujeito, terceira pessoa, plural, terceira pessoa singular, e às vezes muda então o sentido do próprio escrito. O próximo slide, a gente percebe uma outra diferenciação importante. No texto do Fernando Pessoa, está escrito em versos, e o texto original do Fernando Sabino é uma prosa. Então, muitas vezes a gente tem até a própria autoria correta, mas o texto que seria em prosa, o pessoal publica em forma de versos. Então, quando a gente vai compartilhar, sempre é preciso estar atento a essas diferenciações. O próximo slide, ser feliz. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Esse texto é atribuído a Fernando Pessoa, com o título O Palco da Vida, só que não. O verdadeiro autor é o Augusto Cury, médico, psiquiatra, escritor, e o texto está no livro 10 Leis para Ser Feliz, da editora Sextante, de 2003. E o texto é muito interessante e eu vou ler mais um trechinho para vocês. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e ser um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Então, esse é o texto autêntico do Augusto Cury, e tem uma diferenciação também no texto que é divulgado como Fernando Pessoa, que é o seguinte, o próximo slide, que essa termina assim: pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. E essa frase, no fim, não é nem do Fernando Pessoa e nem do Augusto Cury. É de um blogueiro paulista, Nemo Knox, e está no livro, num blog, Por um Punhado de Pixels. O próximo, vamos de Vinícius de Moraes, um texto muito famoso. Eu vou ler mais ou menos a parte que nos interessa. Por isso, fica aqui um pedido deste humilde amigo. Não deixes que a vida passe em branco e que pequenas adversidades sejam a causa de grandes tempestades. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Então, é um texto atribuído a Vinícius de Moraes, só que não. O verdadeiro autor é o Francisco Paulo Santana. Ele é um cronista, nascido em Porto Alegre, em 1939, e está no livro O Gênio Idiota, de 1992. O próximo texto também é muito
divulgado desejos. Desejo primeiro que você ame e que, amando, seja também amado, e que, se não o for, seja breve em esquecer, e esquecendo, não guarde mágoa. Desejo depois que não seja só, mas se for, saiba ser sem desesperar. É um texto atribuído a Victor Hugo, inclusive ele está todo consternado, só que não. O verdadeiro autor é o Sérgio Jockmann. Ele é um cronista, autor também de novelas, ele fez na Bandeirante o Machão, fez Roda de Fogo, fez Dulcineia, e ele colocou esse texto, Os Votos, na Folha da Tarde, em Porto Alegre, em 30 de dezembro de 1978, como mensagem de final de ano. O próximo slide, a gente percebe que uma parte, a ideia desse texto, foi musicada pelo Frejá, Amor para Recomeçar, que fala assim: desejo que você tenha a quem amar e quando estiver bem cansado, ainda resta amor para recomeçar. Então, toda essa música, a letra dessa música é baseada, teoricamente seria do Victor Hugo, mas que na realidade é do Sérgio Jockmann. Na música também nós temos um fato interessante que aconteceu com o Fagner. Isso aconteceu logo no seu primeiro CD, em 1973. Ele gravou a música Canteiros e colocou na primeira parte da música um trecho do poema A Marcha, da Cecília Meirelles. Então, quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos tristes dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Esse poema, esse trecho, é da Cecília Meirelles, sim. Só que quando o Fagner gravou, ele não colocou como autoria a Cecília Meirelles. Então, logicamente, a família da Cecília Meirelles processou o Fagner. O Fagner teve que recolher a gravadora, né? Teve que recolher todos os CDs e creditar a letra como Cecília Meirelles. Só que muita gente pensa que toda a letra dessa música Canteiros é da Cecília Meirelles. Só que não. Então, no próximo slide, a gente vê que a primeira parte da letra, sim, é da Cecília Meirelles, só que a segunda parte é do próprio Fagner. Então, muitas vezes, as pessoas colocam a letra inteira do Canteiros como sendo Cecília Meirelles, que também não é correto. Então, a gente tem que dar o valor crédito ao verdadeiro autor. Então, Raimundo Fagner escreveu essa segunda parte que eu vou ler para vocês. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa, para correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço, sem ter visto a vida. O próximo trecho é um trecho atribuído a Mário Quintana, que é o seguinte: não corra atrás das borboletas, plante uma flor em seu jardim e todas as borboletas virão até ela. Não é do Mário Quintana, é do Walter Hellers, que é um militar americano condecorado. Ele participou do dia D da Segunda Guerra Mundial e depois de aposentado, ele se dedicou a palestras e essa frase é dele e não do Mário Quintana. Próximo slide, eu vou encerrar com um outro poema que é atribuído a Mário Quintana, que é A Idade para Ser Feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa, em que é possível sonhar e fazer planos, e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.
Então, esse poema é atribuído a Mário Quintana, só que não. O texto é do Geraldo Eustáquio de Souza, mais conhecido como Letícia Lans, é um psicanalista mineiro, e termina assim: essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. Então, esses são alguns textos conhecidos, divulgados na internet, mas que com autoria errônea. Então é importante a gente sempre, quando vai compartilhar ou incluir nas nossas apresentações, se certificar realmente dos verdadeiros autores. Agradeço muito e agora eu vou convidar Renato Torres, que vai falar sobre Nietzsche, prosador e poeta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Espaço Civile pelo convite de estar aqui mais uma vez, compartilhando algumas ideias nessas trocas que nós temos de conhecimento. Hoje, o nosso objetivo é pensar sobre o filósofo Nietzsche, que também foi um escritor, escrevendo a partir de prosas e poesias. Antes de nós adentrarmos esse assunto, de Nietzsche enquanto filósofo e escritor, nós vamos refletir um pouco sobre a sua vida. A sua vida, de alguma forma, nos ajuda a pensar nos seus escritos, ok? Vamos lá. Nietzsche nasce em 1844, em Rock, na Prússia. Tem uma família de pastores protestantes da Igreja Luterana. Em 1870, 1871, nós temos a Guerra Franco-Prussiana. O interessante é que o Nietzsche ele fica por pouco tempo nessa guerra, trabalhando como enfermeiro. E a partir disso que ele contrai algumas doenças, alguns problemas de saúde que vão acompanhá-los durante a sua vida, né? Principalmente a questão da disenteria, sífilis e outras. Após esse contexto da guerra, Nietzsche estuda botânica, geologia, astronomia. Ele estuda em duas universidades, de Bonn e depois em Leipzig. Qual que era o primeiro objetivo do Nietzsche? Era estudar teologia e seguir a tradição da sua família, né? Ou seja, se tornar um pastor luterano. Ele abandona a teologia e acaba, né, se dedicando aos poetas gregos, aos filósofos, aos escritos clássicos, a partir da filologia. A partir dos seus estudos sobre a história clássica, ele é convidado para atuar na Universidade da Basileia, na Suíça. Ele fica por volta de 10 anos e, em 1879, ele pede demissão. E aí fica a grande questão, né? O que fazer? Justamente pelo seu projeto que teve nessa universidade, né? Essa instituição dá uma pensão para o Nietzsche de 4.000 francos anualmente. Por isso, ele pôde, né, ficar, né, durante um bom contexto, né, sem trabalhar e viajando para muitos lugares, escrevendo os seus livros. 1876 é um ano importante porque os problemas de saúde, já citados, começam a ficar mais intensos e mais fortes. Em 1900, nós temos, então, o falecimento do Nietzsche. Nós vamos abordar hoje duas obras para nós pensarmos sobre a questão da prosa e da poesia em Nietzsche. O primeiro livro, um grande clássico que nós temos, Assim Falou Zaratustra, escrito entre 1833, 1883 e 1884. Esse livro é muito interessante, é um livro pequeno, mas um livro muito intenso,
mostra o seu desalento, os seus amores não correspondidos. Nós temos uma personagem que foi muito relevante na vida do Nietzsche, a Lu Salomé, era uma russa. Ela não quis, né, casar com ele e acabaram sendo amigos. Então, a partir dessa questão dos amores não correspondidos, principalmente com Lu Salomé, o filósofo fecha-se para os relacionamentos. Então, ele acaba consumindo muitos remédios, a questão da tristeza e tudo mais. E é nesse contexto, então, que nós temos a escrita desse importante livro. É importante ressaltar que no próprio livro o Nietzsche coloca a ideia de que era uma obra incompreensível para ele, mostrando então essa complexidade de tentar entender o pensamento, né, de um outro filósofo. No preâmbulo da obra, Nietzsche diz: o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. O que nós vemos aqui? Primeiramente, as palavras travessia, a palavra caminhar, ou seja, a concepção que o Nietzsche tem tanto do ser humano quanto da sociedade diz respeito ao processo, ou seja, não estamos prontos. Outras palavras, né, que o autor utiliza: ponte, passagem, acabamento. É muito importante nós pensarmos nisso porque, de alguma forma, esse pensamento do Nietzsche coloca em xeque uma visão inacabada, né? Uma visão muito intensa e uma visão também que acaba vendo o ser humano de uma forma imutável. Né? Para o Nietzsche, então, ele concebe o ser humano e a sociedade a partir dessa concepção mais dinâmica. E esse trecho recorda bastante de uma obra de um filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, né? No livro Não Nascemos Prontos. Eu creio que é a mesma ideia. Ainda no preâmbulo de Zaratustra, Nietzsche afirma: o Criador procura companheiros, não procura cadáveres, rebanhos, nem crentes. Procura colaboradores que inscrevam valores ou tábuas novas. É muito conhecida a ideia do Nietzsche do espírito de rebanho, que seriam pessoas que agem como massas. A sociologia contemporânea trabalha bastante com esse conceito de massa, ou seja, certos indivíduos que não conseguem seguir um destino próprio e acabam sempre seguindo algo já pronto, algo já imposto. Então eu creio que essa ideia é muito interessante, né? Essa crítica à ideia do cadáver, essa ideia do rebanho, né? E mostra que ainda, né, o pensamento do Nietzsche é muito atual. No trecho dos doutos, nós temos o seguinte pensamento: liberdade é teu grito predileto, mas eu perdi a fé nos grandes acontecimentos, desde que em torno deles haja muitos uivos e muita fumarada. Os acontecimentos maiores não são os mais ruidosos, mas as nossas horas mais silenciosas. Há um livro do Nietzsche escrito sobre a história que é muito utilizado entre os teóricos da história. Nietzsche faz uma crítica àquela concepção de história que somente visava estudar os grandes personagens, reis, rainhas, os grandes acontecimentos, as guerras e tudo mais. Ele vai em uma outra linha de direção, né, quando ele censura essa ideia, né, de grandes acontecimentos, e ele trabalha mais do ponto de vista da nossa subjetividade, quando ele afirma: as nossas horas mais silenciosas, que são as mais complexas,
e as mais relevantes. Saindo dessa questão da prosa e entrando no tema da poesia, nós temos o livro Gaia Ciência, escrito em 1882. Nessa obra, Nietzsche faz uma crítica à religião, à moral e à sociedade. É muito interessante nós percebermos que as obras do Nietzsche, em linhas gerais, elas seguem essa questão da crítica. E nesse livro, agora a partir de poesias, Nietzsche ele reitera muitos pontos também que já foram colocados em obras anteriores. Dança agora sobre 1000 dorsos, dorsos de ondas, malícias de ondas. Salve quem novas danças cria, dancemos de 1000 maneiras, livre seja chamada a nossa arte e Gaia a nossa ciência. Eu acho muito interessante quando Nietzsche usa a ideia da dança, essa metáfora. Eu creio que ele foi muito feliz e, de alguma forma, esse poema dialoga com o que nós falamos aqui no preâmbulo de Zaratustra, essa ideia do movimento. Nós temos uma filósofa que leciona na Universidade de São Paulo, Scarlett Martin, uma das grandes intérpretes do pensamento nietzschiano, e ela coloca a ideia do movimento. Nietzsche foi um filósofo que acreditou na questão da mudança, de que nada é permanente. Quando ele afirma, dancemos de 1000 maneiras, ele usa a palavra relacionada à liberdade, e no final ele termina com a questão da ciência. É muito interessante nós pensarmos que o Nietzsche teve vários alvos. Muitas vezes nós pensamos na questão religiosa, na questão da moral, mas principalmente na questão científica, né? Sendo contra, por exemplo, aquela ideia de que a ciência é algo pronto, o conceito de verdade que foi muito caro para o Nietzsche. Indo para uma outra direção, nós temos um poema muito bonito, ainda Gaia Ciência. O nome do poema é O Andarilho. É importante nós já nos atentarmos ao próprio título do poema. Um andarilho vai pela noite a passos largos, só curvo vale e longo desdém são seus encargos. A noite é linda, mas ele avança e não se detém. Aonde vai seu caminho ainda? Nem sabe bem. Um passarinho canta na noite, ai, minha ave, que me fizeste, que meu sentido e pé retiveste, e escorres mágoa de coração, tão docemente no meu ouvido, que ainda paro e presto atenção? Por que me lanças teu chamariz? A boa ave se cala e diz, não, andarilho, não é a ti não que chamo aqui com a canção. Chamo uma fêmea de seu desdém. Que importa isso a ti também? Sozinho, a noite está tão linda. Que importa a ti? Deves ainda seguir, andar e nunca, nunca, nunca parar. Ficas ainda? O que te fez minha flauta mansa, homem da andança? A boa ave se cala e pensa. O que lhe fez minha flauta mansa, que fica ainda? O pobre, pobre homem da andança. Então nós temos aqui esse poema O Andarilho, é um poema mais longo. Gostaria de chamar a atenção, para alguns trechos que já foram citados, como esse. Aonde vai seu caminho ainda? Nem sabe. Então, novamente, nós temos essa ideia do caminho, essa ideia de que as situações não estão prontas, de que a vida, é um eterno caminhar, a vida é muito dinâmica. Seguir, andar e nunca, nunca parar. Eu creio que esse poema é muito importante porque ele revela o otimismo de Nietzsche perante a vida. Quando nós citamos esse filósofo, muitas vezes o senso comum
vê o filósofo alemão como um pensador pessimista, como um filósofo forte. Sim, o que Nietzsche escreveu foi muito intenso, mas em várias obras, em vários trechos, poesias, prosas, nós vemos a afirmação de Nietzsche perante a vida, a despeito do sofrimento, a despeito da angústia. Declaração de amor. Esse é o próximo poema do livro A Gaia Ciência. Ah, maravilha! Estará voando ainda? Sobe e as suas asas não se mexem? Quem é que o leva e faz subir? Que fim tem ele, caminho ou rédea? Assim como as estrelas e a eternidade, vive nas alturas de que se afasta a vida, piedoso mesmo para com a inveja. E quem apenas o vê subir, já voa alto. Ó albatroz, ó pássaro, um desejo eterno me impulsiona para o alto. Pensei em ti e chorei. Lágrimas, mais e mais, sim, amo-te. Eu creio que esse poema é muito bonito porque ressalta a afirmação da vida de acordo com o filósofo. As expressões que o Nietzsche usa, a ideia do voar, a questão da subida, a questão da altura, os animais, albatroz, a ideia do choro, a questão das lágrimas, mostrando que Nietzsche foi um autor que viveu o tempo, que viveu a história, que respondeu de forma criativa com seus sentimentos, com suas ideias, né? Todas as dores que o autor sofreu. Pelo que foi dito nos aspectos biográficos de Nietzsche e pelas suas obras, nós percebemos o quão difícil, né, foi esse caminho que Nietzsche percorreu. No início, eu comentei que o Nietzsche recebeu uma pensão anual da Universidade da Basileia e, por exemplo, um contexto que ele ficou na Suíça, em um quarto, cerca de 3 meses sem abrir a janela. Ou seja, Nietzsche ele viveu, né, muitas agruras, muitos problemas, e essas poesias, essas prosas, os livros são respostas, né, de tudo aquilo que ele viveu. Por isso nós temos que repensar essa ideia de ver esse filósofo alemão como pessimista e como negacionista. E para nós encerrarmos a participação, eu trouxe um trecho que, no meu ponto de vista, é um dos mais escritos, um dos escritos mais belos que nós temos do Nietzsche. Eu usei esse trecho na minha dissertação de mestrado. Eu pesquisei sobre um bispo católico, Dom Helder Câmara, no Recife, na época da ditadura militar. E foi um bispo que agiu de uma forma muito plena e muito intensa. E eu escolhi esse trecho da obra do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, como epígrafe do meu trabalho. Nietzsche afirmou: há sempre um pouco de loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. E para mim também, para mim que estou destinado à vida, às borboletas e às bolhas de sabão, e tudo que elas se assemelham entre os homens, parece-me ser quem melhor conhece a felicidade. Quando vejo esvoaçar essas almas pequenas, leves e maleáveis, graciosas e brincalhonas, Zaratustra tem vontade de chorar e de cantar. Eu só poderia acreditar em um Deus que soubesse dançar. Aprendi a andar. Desde então, deixo-me correr. Aprendi a voar. Desde então, não preciso mais que me empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve. Agora eu vou. Agora
um Deus dança em mim. Muito obrigado. E eu passo a palavra para Raquel Naveira com a comunicação Leque Aberto. Dizem que eu escrevo crônicas. Então é preciso pensar um pouco a respeito do que seriam crônicas. A palavra crônica, ela vem do grego cronos, relativo a tempo. E desde os anais da história romana, na era cristã, nós vamos encontrar listas, relações de acontecimentos, de eventos organizados de acordo com o tempo, e esses registros sempre foram chamados de crônicas. As crônicas vão ter o seu auge, os cronicões, em 1460, com o historiador e cronista Fernão Lopes de Portugal, que era o cronista mor da Torre de Tombo. Agora, a palavra crônica, numa acepção moderna, nesse seu sentido literário, ela só vai ser empregada a partir do século XIX, com a difusão na imprensa. A crônica vai adotar o jornal como um veículo, um registro do dia a dia, dando aquele tom de informação e de cultura. É diferente publicar no jornal ou escrever no jornal. Escrever no jornal é quando se escreve uma notícia, uma reportagem, um editorial. E já podemos publicar no jornal um conto, um poema, enfim. Com a difusão da imprensa, os romancistas passam a escrever os feuilletons, os folhetins, os capítulos de obras publicados nos jornais. E aqui, do outro lado do Atlântico, nós vamos ter folhetins famosos. Por exemplo, José de Alencar vai publicar Iracema, vai publicar o Guarani em capítulos que eram acompanhados como se fossem realmente uma novela, com o público dando assim sugestões, querendo saber como iriam acontecer os destinos daqueles personagens. Machado de Assis também publicou em jornais. Nós vamos ter uma época muito importante com João do Rio, lá por 1900, 1920, um grande cronista, e essa crônica carioca vai ter um ápice com Rubem Braga, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Drummond, Paulo Mendes Campos. Esses autores vão dar à crônica um status de literatura. E para nós hoje, a crônica é uma prosa poemática, lírica, às vezes com humor, com fantasia. E a crônica, ela pode ter o formato de livro, ela pode assumir a perenidade até num livro. Tudo vai depender de um tratamento crítico do texto. Tristão de Ataíde, o grande crítico, Alceu Amoroso Lima, ele dizia que nas páginas de um livro, uma crônica dá a impressão de uma flor murcha. Isso mudou. Por vezes a crônica escapa desse perecimento breve de que falava o Tristão de Ataíde. O imprevisto faz parte da natureza da crônica.
algo imprevisível, algo que acontece de epifania, de extraordinário. E a crônica pode, sim, se tornar uma peça duradoura quando ela estabelece uma fortuita afinidade entre o acontecimento banal, o acontecimento do dia a dia e o mundo íntimo do escritor. Quando o caráter literário assume a primazia na crônica, a crônica está se aproximando, muitas vezes, da poesia, do lirismo, ou ela está se aproximando do conto, uma narrativa, personagens, ou ela está se aproximando do ensaio meio dissertativo, argumentativo, meio parecido, talvez, com um debate de ideias, algo que se escreva sobre um livro, sobre uma revista, algo que caiba dentro de um periódico. Mas a crônica ela tem sempre o caráter da subjetividade, do eu. Por isso ela é personalíssima e ela é corajosa. Gustavo Corsão, também crítico, dizia o seguinte, que o cronista tece sua malha de considerações em torno de um acontecimento, pensa em voz alta uma filosofia de vida, sempre apoiada na fugacidade do cotidiano. São reflexões despretensiosas de quem sente agudamente as coisas, melancolicamente reconhece que a existência é apenas o passar das horas, o passar dos sonhos. Então, Corsão dá esse toque filosófico à crônica. As características da crônica, então, são brevidade, subjetividade, foco na primeira pessoa, é um monólogo, é um monodiálogo, porque o escritor está conversando na primeira pessoa com o seu público, com o seu leitor. E, nesse ponto, a crônica pode se aproximar do monólogo teatral, pode ser base para um texto teatral. A linguagem é direta, é espontânea, é imediata. Quanto maior for o arsenal metafórico, poético do cronista, mais a crônica será interessante, polissêmica. Ela não se perde muito em devaneios, mas se sustenta pelo estilo, pela mundividência de cada cronista. A ausência de transcendência na crônica, porque ela está, de alguma forma, ligada ao dia a dia, porque ela é, de alguma forma, efêmera e fugaz, mas ela traça esse combate entre o transitório e o perene. Muitos cronistas, como, por exemplo, Drummond, em Fala Amendoeira, ele reúne, colige algumas crônicas que ele entendeu que têm um valor mais perene. Houve um tempo em que a Ática tinha uma coleção para a sala de aula, para o ensino médio, de crônicas que eram muito lidas, eram para gostar de ler, e reunia as crônicas de Fernando Sabino, de Rubem Braga, de Drummond, e sou testemunha de muitas pessoas que disseram que começaram a escrever, que se interessaram pela literatura a partir dessas crônicas, dessas antigas coleções que eram muito boas. As crônicas, então, elas resistiram, porque elas migraram hoje, como as minhas também, do jornal, eu escrevo num jornal,
que é o estado de Mato Grosso do Sul, escrevo no Correio do Estado, escrevo no Linguagem Viva, no Jornal de Letras, são jornais, e também migraram para os blogs. Eu escrevo no blog do Alex, é fácil de achar, também no site da Academia Cristã de Letras de São Paulo. Então, houve na contemporaneidade uma migração para esse terreno. Mas as crônicas resistem, e nós chegamos à conclusão de que elas assim o fazem, porque elas se aproximam dos extremos da poesia, do ensaio, da filosofia, e aí ela ganha essa perenidade literária. O livro Leque Aberto, da editora Penalux, é uma reunião de crônicas minhas, e nessas crônicas, alguém me falou, a prefaciadora, que foi a professora Rita Pacheco Liberti, ela disse o seguinte: Raquel, as suas crônicas, elas têm um caráter quase de um romance nesse livro. E aí ela fez uma divisão bastante interessante. Ela dividiu o livro em Abre-se o leque, as hastes do leque, os adornos do leque, fecha-se o leque, o mofo no leque e um epílogo. O leque era um objeto pessoal, um objeto da minha mãe. E aí, as crônicas principais do livro, elas falam desse relacionamento entre mãe e filha, um relacionamento às vezes complexo, a filha um pouco Branca de Neve diante da madrasta, que se olha na penteadeira e é tão bela. Passa depois para o falecimento da minha mãe, essa mulher linda, de olhos verdes. Depois passa para um momento meu de fragilidade, em que, logo após esse falecimento, eu quebro o fêmur, e aí há crônicas sobre essa passagem, sobre o hospital, o médico, a enfermeira que me atende. Então, todos esses pontos de um momento de portal, de entrada talvez na maturidade ou na velhice, que vai passar por uma recuperação dolorosa e, em seguida, por uma entrada na pandemia, que é um momento de isolamento em casa, é um momento em que se está face a face com uma realidade surreal, uma realidade que nenhum de nós esperava e que, para sobreviver, tivemos que acionar muitas forças ocultas de dentro de nós. Eu vou ler um trecho de uma crônica que se chama Leque Aberto e que dá título, então, ao livro, e que essa crônica ela demonstra muito do meu próprio fazer de cronista, de poeta, quando eu pego um signo e vou trazendo as analogias, vou trazendo as leituras que fiz, vou trazendo quadros que eu vi, vou trazendo todo o meu passado de leitora, de observadora da vida, do mundo, da arte, do tempo. Então, vou ler para vocês Leque Aberto. Encontrei entre os guardados de minha mãe um leque vermelho como uma aurora boreal. A renda toda revestida de lantejoulas
rubras. Abri as hastes brancas de madrepérola e ele fez um estranho som. Fechei novamente, como quem toca um instrumento de flerte e sedução. Era tão vaidosa a minha mãe. Nascera mulher, preocupada com seus retratos e decotes, com o que os outros pensariam de sua beleza. Uma necessidade enorme de ser notada, de não passar nunca despercebida. Às vezes, isso a fazia cair num vácuo, num vazio absoluto que doía em sua velhice. Abro o leque sobre o rosto, escondendo a boca. O gesto trouxe à minha memória o trecho de um poema de Fernando Pessoa. O teu silêncio é um leque fechado. Um leque aberto seria tão belo, mas mais belo é não o abrir, para que a hora não peque. Que analogia! O silêncio como um leque fechado, um enigma, um mistério, um fascínio. O leque desdobrado, mas sem abanar a dama, entregue a seus pensamentos. O leque esquecido em seu colo, o cabelo solto, as chamas saindo do seu corpo. Quanta feminilidade! No mesmo poema, o Hora Absurda, o poeta afirma que já não há caudas de pavões, todas olhos nos jardins de outrora. O pavão é a pura imagem da vaidade. Essa ave, que simbolizava a deusa Juno, abria a cauda em forma de leque e provocava chuvas de fertilização celeste. O leque em círculo evoca mesmo um céu de estrelas, miríades de olhos na plumagem azul esverdeada. Por um instante, é como se a nossa alma se deparasse com o cosmos. Tudo é vaidade, mas não ter vaidade seria a maior de todas as vaidades. Vaidosas e esmagadas, minha mãe e eu. Abro e fecho com fúria o leque em minhas mãos. Obrigada. Boa tarde. É com muito prazer que falo sobre Kiusa Sete, compositora, pesquisadora e etnomusicóloga brasileira, querida amiga. Kiusa, uma das mais destacadas personalidades da música e da cultura brasileira, atuou também como educadora, lecionou folclore, etnomusicologia e antropologia musical. É membro fundadora da Associação Brasileira de Folclore, da Associação Brasileira de Etnomusicologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Tem vários artigos publicados no Brasil e no exterior, com ênfase em suas pesquisas sobre a música dos nossos povos indígenas, e integra o Centro de Trabalho Indígena, CTI. Aos 91 anos e em plena atividade, Kiusa tem em seu catálogo mais de uma centena de obras entre música vocal e instrumental, e foi agraciada com várias premiações em concursos nacionais de composição. Kiusa nasceu em São Paulo em 1932 e bem cedo iniciou seus estudos de piano, vindo a graduar-se no Conservatório Dramático e Musical.
Por vários anos, foi aluna do maestro e compositor Camargo Guarnieri. Em 1970, com bolsa da Fundação Gulbenkian, viajou a Lisboa para estágio sob orientação do etnólogo Michel Giacometti e do compositor Fernando Lopes Graça. Em entrevista de 2019, concedida a Guilhermina Lopes, Kilza diz: "A verdade é que eu queria conferir como era a música portuguesa, principalmente a música vocal. Sempre me interessei muito por voz, tanto que de meu catálogo de obras, cerca de 70% é música vocal com instrumentos ou coral." De volta ao Brasil, desenvolveu pesquisa sobre a música feita pelos pescadores caiçaras do litoral norte de São Paulo, que lhe rendeu sua tese de doutorado em Antropologia Social na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Sob o título Ubatuba nos Cantos das Praias, sua tese transformou-se em livro publicado em 1985 pela editora Ática. O trabalho com os caiçaras a levou a conhecer e se interessar também pela música e costume dos nossos povos indígenas. Seus primeiros contatos foram com os guaranis aqui em São Paulo. Depois conviveu com os timbiras do Maranhão e Tocantins. Em sua tese e composições inspiradas nessas culturas, Kilza agrega o caráter de denúncia social à sua pesquisa musicológica, identificando os problemas vividos por tais povos, a degradação ambiental, a perda de seu território e consequente perda de identidade. Na mesma entrevista, Kilza diz: "Então, usei minha tese, meu trabalho, não só, mas também como um meio de denunciar uma situação que persiste até hoje. Meu livro está publicado há mais de 30 anos. É de 1985 e a tese de 1982. A situação continua a mesma: perda de terras, de territórios, perda de sistemas culturais, perda de religiosidade original dos caiçaras, perda de identidade, tudo isso. Como eu trabalho com alguns povos indígenas, 6 etnias timbira, do Tocantins e Maranhão, vejo o que acontece com estas populações que ficam à margem para nós. Eles estão à margem do sistema." Na sua obra para canto e piano, Mensagem para Juruá, que apresentarei agora com a pianista Rosana Tivilli, o caráter de denúncia é evidente. O texto, que é da própria compositora, é dirigido ao Juruá, que em Guarani quer dizer os homens brancos, os não indígenas. É uma súplica dos nossos povos originários por respeito às suas tradições, religiosidade, territórios e sua liberdade. No final da canção, a prece é dirigida a Nhanderu Eté Terondeguá, divindade central da cultura guarani, criador e centro da vida. O texto é o seguinte: "A quem nos chamou homens deuses, ajude-nos. Ah, guarde nossas paisagens, deixe que caminhemos para o leste, deixe que encontremos nossa perfeição. Sinta nossas preces, ouça nossos cantos, nossa religião, nossas tradições, nossa palavra. Ah, ó vós, Nhanderu Eté Tenondeguá, o nosso Pai verdadeiro, o primeiro." Na elaboração do vídeo que veremos a seguir, foram utilizadas fotografias cedidas gentilmente pela compositora de seu acervo particular, registradas em suas visitas às aldeias Mibiá-Guarani desde 1985. Vamos ouvir agora, então, a Mensagem para Juruá. Desde o século XVI, viajantes, historiadores, religiosos, botânicos nos deixaram as primeiras notícias sobre o contato europeu com nossos povos originários. Tais relatos estimularam, nos séculos posteriores, pesquisas etnográficas por antropólogos, filósofos, linguistas e outros profissionais, o que resultou vasta produção científica sobre os nossos povos indígenas e seus múltiplos idiomas.
Nos 30 anos de convívio com os Guaranimbá e Tiripá, ficou-me a certeza de um povo que procura conservar com extraordinária tenacidade seus valores religiosos, culturais, místicos e manter recursos mínimos de sobrevivência. Mas a proximidade de suas aldeias com centros urbanos e a destruição de seu habitat vem comprometendo a integridade desses povos. Esta pequena canção, Mensagem para Juruá, é um pedido de respeito a esses povos e seus valores culturais. Nas palavras finais da canção, tomei a invocação que é dirigida em Anderu, em orações noturnas, cantadas nas casas de rezas, Opê, das aldeias. Os Juruá somos nós, os não indígenas, como eles nos chamam. De nossas paisagens, deixe que caminhemos pro leste. Deixe
nossas preces, ouça os nossos cantos, nossa reza, a nossa religião. Tradições, nossa palavra, ó vós, Nhanderuru etete non neguar, o nosso Pai verdadeiro, o Agradeço aos palestrantes, à equipe técnica, mais um encontro com tanto conteúdo rico. E agora abro aos comentários. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer que foi, enfim, um dia maravilhoso e esse leque de temas, aproveitando, roubando aí o nome da Raquel, que aparentemente são desconexos, para mim criaram uma conexão incrível. E eu queria comentar duas coisinhas. A primeira, da Márcia, eu acho que o que ela falou tocam duas coisas. Uma coisa muito atual, que diz respeito à coisa das fake news e da clonagem, né? Se as pessoas, há algum tempo atrás, usavam nomes de outras pessoas para dizer que as frases eram delas, hoje em dia se pode clonar a voz e logo mais vai se poder clonar a imagem. Então a gente vai ter pessoas falando, a gente vai poder ver o Fernando Pessoa falando o verso de qualquer um. Aliás, outro dia eu recebi uma estupidez assinada por Fernando Pessoa. E eu falei, não é possível. Aí eu fui procurar e não era. Mas enquanto a Márcia estava dizendo, aí vem a segunda coisa que eu acho mais importante do que isso, que é exatamente isso, a estupidez, que é uma coisa de todas as épocas. E eu lembrei de um livro, e por isso eu fui buscar, que é o Bouvard e Pécuchet, do Flaubert. E quando eu abri o livro para falar dele para vocês, caiu uma joia aqui, que é uma crônica do Fernando Sabino, Dito e Feito, publicada na Folha, não sei em que época, porque eu não tenho a data no recorte, mas era um carnaval, quando o filme O Campeão estava em cartaz. E o Fernando Sabino diz o seguinte:
Ando há vários dias às voltas com a revisão de um livro meu sobre o lugar comum, que será reeditado em breve pela Record. Não consigo pensar outra coisa. Minha cabeça é um aranhol de lugares comuns. E logo enfim, aí ele vai falando sobre os lugares comuns e tem uma parte aqui que é muito incrível que diz o seguinte: não há verdade que resista à repetição. A ideia original acaba no lugar comum, como Pilatos no credo, depois de ter lavado as mãos. Ser ou não ser, eis a questão que o lugar comum reduziu toda a obra de Shakespeare. Penso, logo existo, ficou sendo a única razão de Descartes ter existido, ante a qual melhor fora não ter pensado. Nero nasceu, viveu e aconteceu para tanger a lira diante do incêndio de Roma, e depois se matar, dizendo que o mundo ia perder um grande artista. Napoleão será sempre um homem com 2 dedos enfiados entre os botões do colete, com representantes em quase todos os hospícios do mundo. E aí segue. E essa ideia do lugar comum é justamente a ideia do Bouvard e Pécuchet. O Flaubert, o último livro dele, inconcluso, onde o Bouvard e o Pécuchet se encontram e resolvem estudar tudo do mundo. Agricultura, filosofia, ciências, literatura, enfim. E, no final, chegam à total estupidez e publicam a segunda parte do livro, que o Flaubert não terminou, que é um dicionário de ideias feitas. E, enfim, sugiro quem tiver paciência que procure ler, é maravilhoso. E o segundo é uma sugestão. A segunda questão é a sugestão sobre o Nietzsche, maravilhosa apresentação do Renato, pegou um lado mais suave, digamos assim, do Nietzsche. Mas o Nietzsche, ele tem uma história que aconteceu com ele, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu até anotei para não esquecer. Ele, em 3 de janeiro de 1889, ele estava lá em Turim e viu um cavalo ser violentamente chicoteado por um condutor, né? Ele se jogou na carroça, abraçou o cavalo, o pescoço do cavalo, e depois parece que ficou 2 dias em casa, imóvel e em silêncio. E aí a minha sugestão é o seguinte: um cineasta húngaro, Béla Tarr, eu não sei se o Valdemir tem o link aí, se ele puder, pode botar. Isso. O Béla Tarr, um cineasta húngaro, fez um filme que chama-se O Cavalo de Turim. Porque todo mundo fala do Nietzsche, mas ninguém sabe quem é esse carroceiro ou esse condutor de carruagens e que fim levou o cavalo. Então, o Béla Tarr fez um filme maravilhoso sobre a vida, sobre a filosofia, que chama-se O Cavalo de Turim, que eu sugiro firmemente. E parabéns a todos por esse dia maravilhoso. Bem lembrado que o leque aberto tem essa outra acepção também de um leque de opções, um leque de assuntos, uma grande observação sobre vários temas. E aqui realmente foi aberto um leque de assuntos, e aqueles assuntos que a gente ama ouvir: literatura, filosofia, a questão desse mundo guarani. Então, foi muito agradável. Eu agradeço a todos por ter participado de mais esse nosso encontro. Obrigada. Bom, boa noite. Bom, para mim é noite, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos palestrantes. As palestras foram todas muito interessantes e também o aspecto musical, que completou muito bem todo esse aspecto que foi discutido hoje, né? Foram 2 momentos literários e musicais muito bonitos. Eu gostaria de levantar um ponto importante com relação
ao tema que a Márcia abordou, porque o problema de atribuir ideias e frases a pessoas de maneira errônea não acontece só na literatura, como poderia dizer, artística. Acontece muito também, infelizmente, na literatura científica, para a qual eu contribuo e onde eu sou uma pequena parte do que se publica na minha área. Infelizmente, as pessoas se atribuem trechos inteiros de artigos, recopiam simplesmente trechos inteiros de artigos, embora existam programas de computador feitos para detectar isso, muitas vezes passa desapercebido. Eu já fui muito copiada, e isso é uma coisa que, quando o autor está vivo, incomoda muito. Então, eu acho que é muito importante que seja divulgado, que seja discutido, que seja levado ao público esse aspecto e que se comente sobre isso, porque a autoria é importante. Então, a atribuição das ideias, que sejam artísticas ou científicas, às pessoas que realmente estão na origem desse pensamento, é muito importante, é fundamental. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Márcia, por essa palestra, e foi um ótimo momento que nós passamos hoje à noite. Muito obrigada. Então, eu só queria complementar que, devido ao tempo, eu só falei alguns dos textos, mas na minha pesquisa eu encontrei cerca de 82 textos atribuídos a escritores cujos verdadeiros autores são outros. E com certeza devem haver muito mais. Além da literatura e da parte científica, nós temos também na parte musical. Então, normalmente não se dá o crédito ao verdadeiro compositor. Normalmente, a música fica dominada pelo intérprete, e muitas vezes a gente atribui ao intérprete a autoria da composição. E existem também muitos poemas musicados e que não se dá devido crédito. Então, sempre é uma oportunidade da gente ficar atento e valorizar os verdadeiros autores. Parabéns a todos pela belíssima apresentação aí nos temas, né? E queria aproveitar a deixa da Márcia e corroborar com a Egli, é que recentemente em minhas pesquisas de doutorado, encontrei uma frase, uma citação que muita gente usa na área de metodologia da pesquisa, né? Quando eu vejo uma citação que ela é legal, eu vou procurar a fonte para saber quem é que falou, e que eu gosto de colocar o original sempre, né? Aí eu acabei descobrindo que a frase não era de quem estava dando os créditos, né? Aí fui pesquisar mais, acabei descobrindo os autores. Eram 2 autores e que eles pegaram as frases, juntaram e deram crédito a um outro autor. Mas como a frase era muito boa, eu acabei desistindo dela, né? Falei assim, eu não vou me desfazer do original, né? Não vou colocar o que está todo mundo citando normalmente, vou procurar uma outra fonte que diz alguma coisa bem parecida, mas é comum isso acontecer mesmo, pegar a citação e dar o crédito a um outro autor, né? Então foi muito bem lembrado disso e bem apresentado aqui, viu? Parabéns, Márcio, parabéns a todos, viu? Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra participar, né? E hoje a gente viu aí a nossa pluralidade de ideias, né? Então, para mim, foi sempre muito bom ouvi-los, né? E eu gostaria de só fazer um comentário com relação à fala da Márcia, né? Porque é um tema que precisa ser revigorado, né? E precisa voltar ao debate. E eu trabalho na área da educação e eu vejo hoje, né,
ao mesmo tempo que existe uma democratização com relação ao acesso aos livros e textos, hoje em dia é muito difícil a pessoa ir à fonte, né? Ali o livro físico e tudo mais, né? Então, o Google ele é muito mais rápido, mais prático, né? E a gente acaba tendo, né, e essas contradições. Então, eu creio que a gente precisa fazer realmente um movimento mais intenso, né, com relação a essa questão que a Márcia abordou. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e parabenizo vocês todos que nos deram tantas informações importantes e nos enriqueceram com as suas artes. Eu quero dizer a você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, porque outros vídeos estão a caminho. Muito obrigada, beijos a todos. Boa tarde a todos, até a próxima. Obrigada. Beijos.